Dona Júlia Zanata, deputada federal aqui do sul do estado, seja muito bem-vinda. Obrigado pela atenção conosco. Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, meu amigo Niltinho Veronese. E um cafezinho aí para todo mundo. Invejoso Niltinho Veronese, morrendo de vontade de tomar um cafezinho. Bota inveja, aquela inveja preta, torcendo pra Júlia se engasgar aqui. Júlia, já dá para começar a fazer uma análise assim desses primeiros dias. Primeiro, te parabenizar, a gente não conversou desde a tua eleição, te parabenizar pela expressiva votação. Não sei se durante a campanha tu esperava o retorno que tu teve das urnas, deixando para trás aí, por exemplo, o Coronel Armando, né, muito conhecido, amigo do Bolsonaro, ele, né, cumpriu o primeiro mandato e tu conseguiu superar com uma boa margem aí, Júlia. Então, parabéns. E primeiro, já que é a nossa primeira conversa aqui depois da eleição, se de alguma forma esse número te surpreendeu, assim, o quanto da tua votação, né? Obrigada pelos parabéns aí. Nós trabalhamos muito durante a campanha, durante a pré-campanha. Eu fui em inúmeras reuniões, onde me chamavam, eu estava sempre muito atenciosa com todos aqueles que acreditavam no nosso projeto. Desde muito antes de eu ter chance, pessoas vinham para mim e é até emocionante, porque diziam, eu vou ficar contigo, trabalhar para ti. Pessoas que nem eram da nossa região. Então, isso me deixa muito feliz, porque tenho certeza que eu passei para essas pessoas convicção e coragem, e elas ficaram comigo. Como você bem falou, nós deixamos pessoas como o Coronel Armando, que é um cara que eu gostaria que estivesse aqui comigo, trabalhando, porque eu sei da seriedade dele, sei o quanto o Bolsonaro gosta dele, e sei quanto ele é de verdade, né, que isso é importante. Mas, graças a Deus, ele está lá de nosso secretário da Defesa Civil, Jorginho aproveitou ele. Eu esperava a minha eleição, eu sempre falei que eu seria a terceira do partido, e de fato eu fui. Só que eu esperava, a nossa conta na última semana da eleição era de que eu faria aproximadamente uns 80 mil votos. Só que a gente também tinha outra conta dos outros candidatos e a gente achou, tipo, eu sempre falei que a Carol Detoni seria mais votada, mas a nossa conta era um pouco mais baixa. Então, foi isso. Foi emocionante essa campanha e vou honrar cada minuto dessa confiança que os 111.588 catarinenses me deram, sendo atuante aqui em Brasília e também presente na nossa base aí em Santa Catarina. Pois é, interessante, tu estava comentando aqui em Brasília, já comentou, tu tá começando esse mandato com uma rotina um pouco diferente, né, Niltinho, da Brasília, que a gente geralmente vê sexta-feira, geralmente o candidato já não tá, o deputado já não está mais em Brasília, né, já voltou para sua base. Tu permanece em Brasília, Júlia, tem permanecido mais tempo nesse início aí? Eu vim um pouco antes da posse, aliás, que foi dia 1º de fevereiro, e estarei aqui até dia 16, porque a gente... É o meu primeiro mandato, então nós estamos ajeitando tudo. Eu estou conhecendo cada pedacinho da Câmara dos Deputados para eu fazer um mapa mental na minha cabeça e me organizar. Eu gosto, eu sou assim. Dar a cara para o nosso gabinete, ajeitar aí o local que eu vou morar. E também para mim, né, porque eu sou mãe, eu tenho uma filha, a Helena, de 3 anos, então eu trouxe ela para cá, tinha trazido sogra, agora minha sogra já foi embora. Marido, sabe? Então nós estamos aqui, essa semana tá eu, meu marido e a minha filha. E aí, quando a gente for embora, dia 16 para Santa Catarina, vou deixá-los aí e aí vou fazer aquela rotina de vir e voltar. Mas, eventualmente, quando eu sentir necessidade, vou ficar aqui direto uns 10 ou 15 dias, mas aí tem toda essa logística de mãe, de trazer a filha, de trazer alguém para ajudar, toda essa rede de apoio que uma mãe que sai para trabalhar precisa. Júlia, bom dia, Niltinho Veronese, parabéns pela tua eleição. Quero te agradecer também que a Júlia, ela sempre foi muito solícita comigo, né? Sempre que a gente manda mensagem, quando ela tá passando por Tubarão, ela fala, tô passando por Tubarão, se quiser alguma informação. Obrigado aí pela sua forma espontânea de fazer essa interação com a imprensa. Ô Júlia, tem algo que tá me incomodando muito. Eu tenho empresária e ela tá há 1 mês, tem 2 filhas, 2 filhos, aliás, que tá com muita saudade dela. Ela é uma empresária dedicada, uma guerreira, que hoje não está mais junto ao seu marido, está separada, e ela não teve o seu direito de defesa respeitado, né, garantido, que deveria ser garantido, como estabelece a Constituição, como qualquer bandido de alta periculosidade teve. O André do Rap teve, hoje está foragido por uma decisão do STF, os anestesistas estupradores também tiveram, o Lula teve, enfim, todos os bandidos, eles tiveram esse direito. O que vocês estão fazendo aí em Brasília? A gente sabe que está muito
muito oba-oba pela posse do Lula, mas assim, ó, primeiro tudo que eu tô com saudade da minha amiga. Segundo, eu sei que ela não é terrorista e não oferece risco algum à democracia. O que está sendo feito de concreto para tirar essas pessoas que estavam sim em Brasília em manifestações democráticas, erraram em algum momento ao invadir, ao irem atrás de algumas pessoas que a gente nem sabe quem são direito, mas, repito, não tem risco algum à democracia. Então, Niltinho, eu tenho falado com o deputado Sanderson, que é um deputado do PL, já era deputado, tinha tomado posse ainda, eu não estava aqui. Ele esteve aqui, ele chegou aí no local da concentração lá, não na concentração não, mas ele foi lá visitar o presídio, tanto feminino quanto masculino, para ver a situação das pessoas. Enfim, ele estava mais por dentro da situação, por dentro que eu falo, porque ele foi in loco, né? Sim. E eu falei com ele, pedi inclusive como que ele tinha entrado lá para ter acesso a essas pessoas, e nós tínhamos combinado, inclusive hoje, nessa sexta-feira, que ele iria tentar para nós, para eu poder ir lá também e tomar pé dessa situação. Porque o que eu tinha feito, Júlia, antes disso? Eu tinha me manifestado nas minhas redes, feito alguns contatos, pois não estava aqui em Brasília ainda. Inclusive, eu tenho sido muito cuidadosa no que eu falo, porque é evidente, todo mundo sabe, de que nós não estamos vivendo uma democracia plena, que existe um lado que pode falar tudo e reivindicar tudo, e o outro lado que não. Então, o que eu tinha falado? Que eu defendo, sim, a punição daqueles que cometeram atos criminosos. Inclusive, assinei a CPMI do 8 de janeiro, porque aqui no plenário da Câmara a esquerda fala todo dia do 8 de janeiro, mas eles não querem assinar a CPMI para a gente investigar. Eu falei, vamos entrar pela primeira vez num consenso, esquerda, direita, todo mundo do Brasil quer saber quem se beneficiou desses atos de 8 de janeiro, mas não, eles não querem. Inclusive Lula botou em sigilo imagens do dia da invasão. Então, eu pedi para o Sanderson para que se a gente puder ter acesso, porque eu já tinha feito manifestações, inclusive falado com membros da OAB, de que é necessário ser respeitado aquilo que eles sempre defenderam, os direitos humanos, a individualização da pena. O que é individualização da pena? Teve gente que estava em frente aos QGs e nem foi lá no dia na Praça dos Três Poderes, não entrou em nenhum lugar, simplesmente colocaram dentro do ônibus e essas pessoas inocentemente foram parar depois lá na prisão. Então, a gente precisa saber, precisa ter informações. Foi ventilada a possibilidade de fazer uma comissão externa da Câmara dos Deputados para analisar isso, mas tudo que é da Câmara dos Deputados precisa ter o aval do presidente da Câmara, né, do presidente Arthur Lira. Então, estamos negociando nesse sentido, mas nós estamos, por exemplo, quando eu falei isso aí, pedi direitos humanos, pedi individualização da pena, teve um site, o Intercept, The Intercept. A jornalista fez uma matéria me colocando lá como uma bancada do terrorismo. Né? Quando eu vi a minha cara lá associada ao terrorismo, eu que sempre defendi punição para criminosos, que sempre defendi prisão em segunda instância, né? Me senti com a minha imagem maculada. Então, entrei na justiça e ontem ainda anunciei uma vitória por decisão liminar, onde a justiça determinou, aliás, que o Intercept retire a minha imagem dessas imagens que me difamaram, dessa matéria que me difamou, me caluniou, enquanto pessoa pública, enquanto política. Então, hoje no Brasil você não pode defender o óbvio. E aqueles que defendiam o desencarceramento querem prisão perpétua se deixar, né? Querem fuzilamento daqui a pouco, no paredão dessas pessoas. Então, lembrando, defendo sim investigação para a gente saber quem de fato atuou nos atos criminosos, né? E quem está ali apenas como massa de manobra. Júlia, sobre a questão do Jorginho Melo, a gente viu que o começo do Jorginho, o primeiro mês ao menos, ele tem tentado ser muito próximo à ala que é mais, digamos, mais chegada ao Bolsonaro. A gente sabe que alguns deputados do PL, alguns líderes do PL, eles não têm tanta aproximação, como você tem, como o Coronel Armando tem, como o GC Lopes defende, não sei se ele tem uma ligação à família Bolsonaro, né? E tem gerado muita repercussão na imprensa catarinense a indicação para a Fundação Catarinense de Cultura, o Rafael Nogueira, né? Tem gerado bastante repercussão, inclusive esse negócio, ele não é de Santa Catarina, né? Isso é uma prática que nós vimos, inclusive, aqui quando o PT administrou Tubarão, trazer gente que não é da nossa cidade ou é de fora do reduto para exercer algum cargo, né? Eu queria saber qual é o teu posicionamento em relação a essa indicação, né? E como é que está esse relacionamento dessa bancada que está mais próxima
dos políticos que são mais próximos ao Bolsonaro com o Jorginho Melo? Então, eu até conversava ontem com o Eduardo Bolsonaro, você sabe que nós somos bem amigos. Sim. E, inclusive, ele me ajudou muito, né, na minha chegada até aqui. E o que acontece? A gente estava falando, ele assim, cara, nota 1000 pro Jorginho até aqui, enfim. E eu, quando ainda não tinha assumido, estava participando bastante aí de quem era nomeado, quem não era nomeado. Confesso que agora, com esse mundo que tem aqui em Brasília de coisas para a gente acompanhar, de retrocessos para a gente barrar, confesso que ontem até foi anunciado o presidente da Celeste, eu nem sei quem é. Quanto à nomeação do Rafael Nogueira, eu defendi, comemorei e aplaudi. Sei do trabalho dele junto à Biblioteca Nacional, sei que é um cara ponderado, que é um cara que vai fazer um excelente trabalho na nossa cultura catarinense. Obviamente, quem não gostou foram os esquerdistas, que não aceitam o divergente, que sabem que a área da cultura é uma área muito sensível, onde eles se infiltraram a vida toda, então eles não admitem, porque eles não admitem que o Jorginho Melo, que é um cara que se elegeu com apoio do Bolsonaro, coloque, obviamente, alguém que agrada o eleitor dele. Isso faz parte da democracia e eles vão ter que aceitar. O meu relacionamento, eu não posso falar da ala bolsonarista como um todo, o meu relacionamento com o Jorginho Melo, até, né, eu já tenho uma proximidade com o Jorginho Melo antes mesmo dos outros bolsonaristas entrarem no PL. Só para contextualizar aqui para o pessoal, eu fui candidata a prefeita em Criciúma em 2020, eu montei partido, eu fiz base, a gente fez um vereador lá a todo custo. Tipo, muito difícil foi aquela eleição que eu passei, e uma grande experiência para mim, graças a Deus. Então, eu era vizinha de porta do Jorginho Melo em Florianópolis, quando eu morava lá, de porta mesmo, assim. Então, nós tínhamos uma proximidade, tenho um carinho muito grande por ele, o meu relacionamento com ele continua ótimo, e tenho a liberdade de, quando não gosto de alguma coisa, ligo, ele me atende prontamente, mesmo agora como governador, me liga às vezes para perguntar de algum fato e tal. Então, tenho gostado muito da postura do Jorginho, ele está ouvindo aqueles que o elegeram, lembrando que toda a ala política debochava dele, chamava de sozinho Melo, dizia que não ia a lugar nenhum, excluiu o Jorginho Melo, tanto que ele ofereceu vice para o PP, ofereceu vice para o MDB, tentou compor com aqueles partidos mais tradicionais, mas eles não quiseram, porque não acreditavam no Jorginho. Então, quem que acreditou no Jorginho? Nós, do PL, os políticos que sempre apoiaram o Bolsonaro, e trabalhamos muito para a eleição dele. Óbvio que a gente sabe, Niltinho, que ele precisa de maioria na Assembleia, que ele precisa governar, ninguém é tolo, todo mundo sabe disso. Então, óbvio, ontem eu vi que eles tiveram uma reunião aí em Tubarão, né? Sim. Com o pessoal do PP, e ele convidou o Silvio Drevik para ser secretário de Indústria, Comércio e Serviços. Então, ele vai ter que fazer esses gestos para os outros partidos que sempre estão acostumados a estarem na máquina pública, né? A terem uma secretaria, e não estou criticando isso, né? Faz parte. E tem gente que só faz campanha em cima disso, não é o nosso caso. Então, compondo ali na Assembleia para ter maioria, para conseguir passar os projetos dele. Posso fazer mais uma pergunta, Bia? Claro. Eu sei que a Júlia tem um tempo restrito e nós também. Ô, Júlia, tem algo que me incomoda muito, por trabalhar, por ser profissional de imprensa, criminalizar a opinião. Né? E nós vimos que isso está acontecendo muito com a direita, porém, aqui em Santa Catarina, por mais que a gente entra em discussão, mentira, verdade, gosta ou não do fulano, a esquerda acabou sofrendo com isso, com uma deputada de São Miguel do Oeste sendo afastada, sendo caçada. Uma vereadora, perdão. Porque disse que alguém estava fazendo lá gesto nazista, depois todo mundo soube que não era verdade e tal. Tu não acha que é um perigo para a democracia quando a esquerda comete algo errado e é punido injustamente, né, a direita fica quieta. Quando a direita faz isso, a esquerda fica quieta. Tu não acha que é um perigo para a democracia essa relativização entre aspas, do crime de opinião que tem acontecido aqui em Santa Catarina? Aconteceu com a vereadora de São Miguel do Oeste, e numa esfera federal aconteceu já com Daniel Silveira, aconteceu com jornalistas, enfim, com outras pessoas de direita? Olha, relativização da opinião é o seguinte, o que está acontecendo hoje. Se eu falasse o que essa vereadora falou, eu não só seria caçada, como eu seria presa e teria os meus bens bloqueados. Minha vida viraria um inferno, certo? O que aconteceu? Ela falou
ela quebrou o decoro no sentido que ela ofendeu o próprio... Ela é vereadora de um município. Ela foi lá e repercutiu uma imagem e colocou como se fosse um gesto nazista, ofendendo o povo da própria cidade que ela representa, por uma questão política, para se beneficiar, para mitar, para lacrar, certo? E repercutiu. Felipe Neto, né, o embaixador mor do lulopetismo, compartilhou. Olha, até membros da OAB, tá? Não quero nem falar, compartilharam isso aí como sendo gesto nazista. Mereceu a atenção do Ministério Público, que fez uma investigação para isso, ou seja, dinheiro público, o Ministério Público teve que se abalar para investigar um negócio que a vereadora postou, certo? E não era uma simples assim, opinião, ela estava acusando de um crime, maculando a imagem de alguém, muito gravemente, de alguém não, de quem ela representa. Então, aquela casa, a Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste, decidiu por cassar o mandato da vereadora por quebra de decoro. Ela mesma confessou, parece que durante o processo ali, de que ela logo viu que tinha feito alguma coisa e depois de um tempo apagou. Só que o que acontece, Niltinho? Eu sou defensora da liberdade de expressão. Só que hoje, no país, está existindo 2 pesos e 2 medidas, certo? A gente viu grandes órgãos de imprensa chamando Bolsonaro de genocida e na campanha, nós, os candidatos do PL, não podíamos chamar o Lula de ladrão. Não podíamos chamar o Lula de condenado. Então, que tipo de liberdade de expressão é essa? E, sinceramente, eu não posso defender um grupo de pessoas que quer ver a minha morte, que quer ver eu na sarjeta, que quer ver eu presa, que fala todo dia na tribuna que com extrema-direita, né, me chamando de extrema-direita, eles que são os extremistas, dizendo que com extrema-direita não tem conversa, não tem negociação e não tem anistia, sendo que ninguém cometeu crime nenhum. Eu não posso defender quem chama o Bolsonaro de criminoso, quem chama o Bolsonaro de genocida. Então, essas pessoas, elas não defendem a democracia. Mas, elas deputada, mas assim, ó, eu não tô falando assim, eu não concordo com o que ela falou. Eu acho que ela mentiu. Eu acho que aqueles que querem taxar Santa Catarina de nazista, inclusive eu vi alguns comentários nas redes sociais taxando e rotulando, o berço nazista é Santa Catarina. Eu me sinto incomodado com isso. Não é uma questão de defesa à pessoa, tá? É uma questão de defesa à democracia. Eu me sinto incomodado, eu não concordo com o que o Daniel Silveira, com as palavras agressivas que ele falou em relação, por exemplo, ao STF. Mas eu também, eu seria totalmente leviano dizer que eu concordo com ele, aliás, com a decisão da Justiça que não seguiu um rito constitucional, né, não seguiu aquilo que prevê a Constituição para afastá-lo do cargo. Não é uma questão, a minha visão, deputada, não é uma questão de defesa da vereadora, da pessoa, a defesa da democracia, porque daqui a pouco a gente vai ficar nesse, porque com os outros pode, comigo não pode. Você não acha que, essa é a minha pergunta, você não acha que é um perigo para a democracia, daqui a pouco a gente relativizar isso tudo? Mas ninguém está relativizando. O fato do Daniel Silveira, por exemplo, ele não cumpriu o devido processo legal, certo? Sim. Não, é um inquérito que não existe no ordenamento legal. Um inquérito que começou, nunca termina, várias pessoas vão sendo enfiadas ali dentro. Teve outro fato, o presidente deu indultou ele, e agora mandaram prender de novo. Então, nada mais vale. A questão da vereadora, mais especificamente, existe a casa, os pares dela decidiram caçá-la. Ela pode recorrer na justiça, inclusive. Ela vai ter direito ao devido processo legal, se ela quiser, entendeu? Então, não fere em nada a democracia nesse sentido, entendeu? Agora, esse tipo de atitude que os vereadores tomaram é uma consequência de quem está esticando a corda a todo momento. Radicalizando o discurso, dizendo que não tem conversa com fulano, com ciclano. Então, geralmente, quando existe dentro de uma casa legislativa esse tipo de atitude, é porque a relação já não era boa. Mas eu não posso dizer porque eu não conheço a situação de São Miguel do Oeste, né? Mas desculpa. O que acontece? Por exemplo, no caso do Daniel Silveira, né, a questão da prisão dele da primeira vez foi submetida aos pares dele, aos deputados. E naquele momento, a Câmara dos Deputados decidiu por apequenar-se, né, e manter a prisão do Daniel Silveira, certo? Mas o STF, naquele momento, ele não foi culpado, porque ele submeteu a Casa Legislativa, que tem que apreciar a prisão de um deputado, certo? A possibilidade da prisão de deputado. Eles jogaram a bomba para a Câmara dos Deputados, que, infelizmente, naquele momento, aprovou a prisão do Daniel. Muitos se arrependem daquilo que foi feito, porque abriu um precedente, enfim, eu sei que vocês estão falando nesse sentido. Mas há várias vezes que são cassados mandatos
na Câmara dos Vereadores, a pessoa pode ir lá e recorrer. Ela não está sem o devido processo legal, está aí à disposição dela o que existe no ordenamento jurídico legal, diferente do Daniel Silveira, que foi indultado e não foi respeitado, não teve devido processo legal. E hoje estamos numa situação de sobrevivência, então nós temos que ser inteligentes. E só acho que interessante que tu comentaste de que acabou que o Legislativo se apequenou, né? O Legislativo acabou aceitando, acabou dando aval para uma ação do Judiciário, enfim, essas coisas meio complicadas da gente avaliar, assim. E eu tô pensando numa fala tua, Júlia, já da primeira pergunta do Niltinho, do cuidado que tu tens que ter ao falar, porque tu também pode te colocar em risco dependendo da opinião emitida. Hoje o Brasil está num momento bastante delicado em relação à posição. Deixa eu te fazer uma pergunta agora só da minha parte para fechar, Júlia, em relação a esse... Imunidade parlamentar, né? Sim, isso que tem imunidade parlamentar. Mas a gente tem cuidado de falar, eu fui orientada, inclusive, a isso. Quando eu tiver algo para falar que eu acho que é mais complicado, a gente falar da tribuna. Perfeito. O grande erro... Pede pra tua assessoria, então, mandar o... Porque assim, ó, tu não pode falar. A gente gosta do rococó, gosta de confusão, gosta do negócio... Pede pra tua assessoria fazer o corte e mandar pra nós. Se repercutir. Deputada Zanata, a gente sabe das tuas principais bandeiras, mas agora aí, tomando pé da situação, o que é possível? Como é que tu planeja teu 2023? Qual a principal batalha para esse ano agora aí? Olha, a principal batalha... Eu pensei que eu ia vir para Brasília para ajudar o presidente Bolsonaro a continuar as mudanças que ele estava fazendo no Brasil, né? Mudanças positivas que agora a gente vai começar a sentir muita falta, inclusive aqueles que não gostavam do Bolsonaro. Então, hoje, nossa principal missão aqui é barrar os retrocessos que a gente sabe que vão ser impostos, já começaram a ser impostos por esse governo, que infelizmente, eu falei na tribuna essa semana ainda para os colegas que estavam ali, eu fiz campanha para o Bolsonaro, votei no Bolsonaro e queria que ele estivesse aqui, mas ele não está. Então, nós temos que lidar com o que está aí. Infelizmente, o governo que está hoje, do Lula, ele não está fazendo, ele não apresentou ainda para a sociedade um plano econômico, só sabe atacar a autonomia do Banco Central, que foi uma grande conquista para o Brasil, né? E graças a Deus ontem o presidente da Câmara e até o do Senado defenderam a autonomia do Banco Central, e aí o governo Lula recuou. Até o Padilha, né? Oi? Até o ministro Padilha acabou defendendo isso ontem, né? Porque eles diziam que ia perder, né? Aí eles voltaram atrás. Mas, na verdade, porque todo mundo, quando eles começaram até a grande mídia estava defendendo, né, a autonomia do Banco Central. Então, eles viram que não tinham como ganhar essa e recuaram. Mas eles não têm apresentado um projeto para as pessoas, para a sociedade, é só revanchismo. Tudo que é do Bolsonaro eles querem tirar, como, por exemplo, as escolas cívico-militares, que estavam dando um grande resultado. No final do ano, antes do Bolsonaro sair, teve uma apresentação mostrando índices, mostrando como a violência dentro das escolas tinha, né, decaído e os índices, o IDEB tinha aumentado. Então, eles simplesmente eliminaram, como era muito emblemático da gestão Bolsonaro, eles simplesmente eliminaram e não sabem o que vão fazer com as escolas cívico-militares. Da mesma forma, a questão da nossa liberdade de autodefesa, eles fizeram um decreto ruim não só porque eu não gosto, mas ruim, mal escrito, ninguém sabe o que vai acontecer. E no dia 1º de fevereiro, uma portaria do MJ dizendo para recadastrar armas já cadastradas. Ontem, inclusive, falava com pessoas do Exército aí, que nem eles sabem o que quer dizer aquilo ali, porque já existe um compartilhamento de informações entre os sistemas do Exército e da Polícia Federal, e tem pessoas que não sabem o que fazer com as armas, recadastram, não recadastram. Ontem, inclusive, nós tivemos um evento aqui em Brasília com a indústria de defesa, eu, Eduardo Bolsonaro e Max Polon, porque você veja a situação de uma pessoa que eu conversei ontem. Ela investiu 6 milhões num clube de tiro, e o CR dela, do clube, ela deu entrada em outubro, a vistoria foi feita em dezembro, veio esse decreto que suspendeu a emissão de CR, tanto pessoa física quanto jurídica, e ela está no limbo, a mulher dele está em depressão, obviamente, investir dinheiro, aí a folha do clube já está rodando, e eles estão com o clube fechado, eles não sabem se vai ser daqui 1 mês, se vai ser daqui 2, se vai ser daqui 3, ou se nunca mais vai ser. Então, essas pessoas estão vivendo como se fosse um lockdown, é muito, muito ruim, porque eu comecei a minha campanha e a minha defesa sempre foi um sonho de liberdade, certo? Um sonho de mudança não só de legislação, mas de mudança cultural do brasileiro. E agora nós passamos para uma luta de sobrevivência de empregos, de famílias que vivem desse setor, de empreendedores que investiram tudo que tinham e que não sabem o que vai acontecer. Então é um governo revanchista nesse sentido e que muito me deixa triste, porque se fizessem coisas boas para a sociedade, claro que, mesmo eu não gostando dele, gostando do Bolsonaro, nós iríamos apoiar. Mas não tem nada de bom.
Tá aí. Deputada Júlia Zanata já falou rapidamente agora sobre a questão das escolas cívico-militares, que é o que tem um pronunciamento teu essa semana, inclusive, né? Uma nota sua muito preocupada com isso, é um assunto que eu queria para encerrar, mas tu já trouxe aí nessa fala, dessa preocupação, porque por enquanto se suspendeu e não se sabe como fica, né, Júlia? A questão das escolas tá uma incógnita, ainda não foi apresentado um projeto, nada, né? Não, vou falar com vocês aqui só para finalizar, que o cara da rádio, de outra rádio lá de Chapecó já tá me ligando. Mas o que acontece? Eu apresentei um pedido, um requerimento de informações, porque justamente o ministro Camilo Santana eliminou a secretaria que cuidava do programa de escola cívico-militar, e ele falou, não sabemos ainda o que vai ser feito com as que já tem. Então, é um absurdo. Pensando nisso, eu já visitei o secretário de Educação Estadual, o Cimadon, escolhido pelo Jorginho Melo. Ele foi muito receptivo nesse sentido, e talvez eu vou dar aqui até alguma coisa que é novidade. Eles já estão pensando em como manter essas escolas que já tem em Santa Catarina, que são, eu anotei aqui, 7 escolas em Santa Catarina. Então... A nossa aqui está contemplada? Oi? A nossa está contemplada, o Henrique Fontes? Sim, é estadual de vocês, né? Mas tá dentro dessas... São só essas 7 que tem em Santa Catarina, é isso? Só. E tinham sido anunciadas mais 10 no início de 2022, né? A possibilidade de abrir mais 10. Sim. Então, pessoal, é isso. Show. Muito obrigada pelo espaço. Quando quiserem, estou sempre à disposição. Eu só quero mandar um abraço. Tem muita gente entrando em contato. A gente sabe que nós também não temos mais tempo. E a Júlia tem um compromisso agora com os colegas de Chapecó. Mas eu preciso mandar um abraço aqui da Grazi, que é nossa colunista aqui na Hypers, né? E tá mandando um abraço. A Grazi, esposa do Stener Sorato, tá acompanhando a entrevista. Manda um beijão pra Júlia, nossa companheira aí de trabalho no ano passado, na campanha. Agora estamos juntos também no governo Jorginho Melo. Tá te mandando um beijo aqui, a Grazi. Beijo, Grazi. Ela é linda, maravilhosa. E o Soratinho também, fiquei muito feliz com a eleição dele. É um cara sincero. A primeira vez que eu falei com o Sorato, eu já senti, esse cara é um cara sério, um cara top de linha. E graças a Deus ele tá lá na Casa Civil ajudando o governador. Maravilha. Júlia, obrigado pela atenção conosco. Saúde, sucesso, bom trabalho aí. Obrigada, tamo junto. Valeu. Valeu. Conversamos então com a deputada Júlia Zanata. Uma conversa longa, né, Niltinho? Bacana, podendo entrar em assuntos bastante amplos aí, mas ainda não tanto quanto a gente quer, né? A gente quer mais tempo sempre.